de festa. Natal e fim de ano provocam movimentos intensos, até mesmo em pequenos locais. A sede da Agrovila fechava às 17 horas da sexta-feira e abria às 8 horas da segunda-feira, quando se podia verificar recados recebidos pelo rádio amador. A avenida principal era pó vermelho e rebuliço de pessoas. Seu pai faleceu. Quando? Sexta-feira. Onde ele está? Melhor você ir à capital verificar. Mamãe, visitarei papai na capital hoje para ver como ele está. Vai com Deus, meu filho. 2 dias de viagem pela sangria da floresta, em buracos e atoleiros. Era período de chuva na floresta amazônica. Foi enterrado como indigente. Como assim? Enviamos mensagem para os familiares. Ninguém respondeu. Mais 2 dias sangrando a floresta e a alma. Como dar a notícia à mamãe? Papai piorou e não resistiu. Mateu não resistiu. Desabou em choro nos braços da mãe que, carinhosamente, lhe afaga os cabelos e sussurra para o universo acolher. Até breve, meu amor. Ficaremos bem. É uma história de vida, um conto baseado em fatos reais e que conta uma história. Esse é um exemplo de conto do livro Saga de Gigantes, um conto que se transformou em ficção. Olá, eu sou Lene Zilioto, escritora e palestrante. E eu tenho um propósito, que é deixar um legado no mundo. Eu gosto de inspirar e mentorar pessoas que queiram publicar o seu livro. E a minha proposta é, desde o publicar, divulgar e vender, fazer com que o livro chegue à mão do leitor. Por isso estou nessa proposta de oficina criativa. É uma ação cultural com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso, Secretaria de Estado de Cultura via edital Movimentar Cultura. E o tema de hoje é Dicas de escrever contos. Bem-vindos ao canal Lene Zilioto. Se inscreva nesse canal, ative as notificações se você quer continuar recebendo e sabendo sobre escrita criativa, como escrever poesia, como escrever contos. Nós já tivemos 3 aulas. Se vocês procurarem aqui no meu canal, tem a aula sobre dicas para escrever poesia, dicas para escrever livro infantil e algumas dicas sobre escrita criativa. O tema de hoje é dicas para escrever contos e nós vamos fechar em 5 aulas. Na próxima aula será dicas para escrever livro biográfico. São todos textos que eu já escrevi, são gêneros literários que eu tenho publicados em meus livros, são 20 livros publicados já e mais de 40 participações em coletâneas. Então eu me sinto bem à vontade em falar desses gêneros literários e dar algumas dicas para vocês, porque eu já trilhei esse caminho e já encontrei pedras pelo caminho. Então hoje nós vamos conversar sobre escrever contos. Eu vou começar também, como eu fiz na aula sobre literatura infantil, falando um pouco da minha experiência de escrever contos e a partir disso eu tenho certeza que algumas dicas vão ficar presentes nessa aula a partir da minha experiência. Eu comecei a escrever contos por uma provocação, na verdade um convite que eu recebi da Literarte, é uma associação dos artistas e escritores internacionais, da qual eu passei a fazer parte no ano de 2020, e eu recebi um convite para participar de uma coletânea com contos sobre aventuras no fundo do mar para crianças. E lá fui eu pensando em uma aventura no fundo do mar. E eu criei a personagem Cristal, que é uma fadinha, uma fada, Cristal. Não é fada de pele branca, nem de cabelo loiro, é uma fada com o perfil físico mais nativo do Brasil, e ela viaja para o fundo do mar para ver o que acontece lá na vida no fundo do mar. Ficou bem legal o primeiro conto, ele foi traduzido para o espanhol, e eu já
também escrevi o segundo conto para a Fada Cristal. Então a Fada Cristal é uma personagem que agora acontecerão vários contos com aventuras no fundo do mar. Depois tem também uma editora em Sinop que ela publica escritores independentes. Nessa editora, esse ano de 2021, ela promoveu antologias de contos, quem quisesse participar de antologias de contos. E aí eu me provoquei a escrever novos contos. Então tem vários contos nessas antologias que eu escrevi durante o ano de 2021. Então tem A Lenda do Minhocão, que é uma história tradicional aqui de Mato Grosso. Esse Saga de Gigantes que eu li para vocês no início é um conto que eu escrevi em 2020 também e que ele se transformou em um livro, Saga de Gigantes. Então, a partir disso, eu escrevi vários contos. É um novo gênero literário que eu estou ousando escrever. Claro que eles estão ainda todos em análise, inclusive, principalmente minha. E eu escrevi, por exemplo, tem essa série agora da Fadinha Cristal. Tem Lenda do Minhocão, que é uma história da tradição de Mato Grosso. E esse Saga de Gigantes que eu li para vocês no início dessa aula, na verdade foi um livro de ficção que eu escrevi em 2018, ele já foi para a segunda edição, ele tem ilustrações também, eu brinquei com imagens, e em forma de sinopse eu transformei o livro de ficção em um conto, que lido assim, resumido, ele se torna um conto. É uma forma também de escrever contos. E também eu iniciei por volta de outubro de 2021, um desafio. Além da Fada Cristal, eu construí outro personagem, que é um lobo-guará, que é típico do Cerrado mato-grossense. Eu já escrevi 3 episódios para esse lobo-guará e com certeza será uma série de contos para esse personagem. Essa é a minha experiência, minha trajetória de contos, tanto que nessa editora pequena que eu comentei com vocês, de Sinop, que me provocou a escrever contos e participar das antologias, como ela publicou em 2021 uma antologia por mês, quem quisesse poderia produzir um conto por mês, e foi isso que eu fiz. Então tem um conto em cada livro, são 12 contos, e em uma delas eu fui homenageada. Esse é o livro de contos dessa editora e que eu sou homenageada. Eu e mais 14 escritores escrevemos para essa antologia. Nessa aqui são 2 contos, que é o Saga de Gigantes, eu publiquei ele aqui, e também é um bem bacana, eu gosto desse conto, que é 2 homens para uma mulher, ou seja, é a atitude do masculino em relação ao feminino, que ele pode ter 2 viés. Então esse conto é bem legal, são coisas do dia a dia. Mas a partir da minha experiência da escrita de contos, dizendo para vocês que eu estou iniciando nisso, então é uma seara que eu também estou desbravando, eu não posso pisar ainda com firmeza sobre contos, e eu estou pesquisando e estudando, como eu sempre dou a dica em todos os gêneros literários que a gente ousa escrever, que ele seja com estudo. Isso faz com que a nossa literatura ela tenha mais qualidade. Aí eu vou passar para vocês algumas informações sobre escrita de contos que eu pesquisei. O que é um conto? Conto é uma narrativa breve de ficção. Felizmente o conto é um meio ideal para iniciantes, principalmente para quem quer escrever romance. Começa por um conto, porque é uma história que tem começo, meio e fim. É um ensaio para você, se você quiser usar mais adiante em escrever um romance. É uma ótima maneira de atrair um público, porque o público, principalmente hoje, no nosso contexto, o nosso leitor ele busca textos breves.
né? Nós não temos mais muitos leitores daqueles que vão buscar histórias extensas. As pessoas gostam de histórias curtas porque são rápidas de ler e ao mesmo tempo podem causar uma impressão duradoura e até mudar a visão de mundo a partir de um conto de uma página. Nas palavras do escritor Benet, um conto é algo que pode ser lido em 1 hora e lembrado para toda a vida. Então vamos para algumas dicas para escrever um conto. Podem ser aplicadas estratégias padrão de criação de uma história, que é traçar cada evento, criar o perfil detalhado dos personagens, estruturar início, meio e fim. Então, minimamente isso tem que ser pensado. Por exemplo, quando eu pensei a personagem Fada Cristal, você pensa ela psicológica, fisicamente, enfim, o Lobo-Guará também. Então, você constrói o seu personagem, pensa no evento que você quer escrever, pode ser do dia a dia, e estrutura uma breve história com início, meio e fim. Mas o truque mesmo de escrever conto, já está no nome, já diz, conto é algo que se conta. Então pode ser a partir de observações do dia a dia. É algo que se conta rapidamente, é um texto curto. Tudo que você realmente precisa é de um personagem principal e 1 ou 2 grandes eventos no máximo que você vai envolver esse personagem. Claro que isso significa que você não deve planejar a sua história, apenas que você não precisa investir muito seu tempo em grandes planejamentos, como se você fosse planejar um romance, que aí é muito mais, dedica muito mais tempo no planejamento. Uma grande história curta não é sobre o tema, um tema complexo, e sim o sentimento que você desperta no leitor com esse conto. Então, sobre contos, tem o Scott que diz: encontre a emoção-chave. Isso pode mudar tudo o que você precisa falar no seu conto. Então, com isso, a primeira dica é: encontre a emoção-chave que você quer despertar no seu leitor. Pense sobre um contexto que vai despertar essa emoção no seu leitor. Dica 2, comece com um gancho assim que chame a atenção. Por exemplo, você pode começar com uma pergunta, com uma provocação, e que o leitor queira saber mais, ou seja, que ele vá ler todo o seu conto. Dica 3, transforme a sua ideia em uma situação. Por exemplo, olha a vida, presta atenção na vida, transforme o seu conto em algo que tenha uma ligação com a vida real das pessoas. Dica 4, você não sabe tudo, nós não sabemos tudo. Como eu falei, eu estou me aventurando agora no gênero contos e eu estou estudando. Então, como em todos os outros gêneros que eu dou dica, estude sobre esse gênero literário se você quer produzir. Dica 5, se você quer escrever um conto mais elaborado, isso é para quem quer escrever um conto mais elaborado, você pode trabalhar com mapas mentais. Pega a sua ideia central e vá construindo as ideias-chave ali paralelas que você quer colocar no seu conto. A 6ª dica é: qual o ponto de vista da sua história? Por exemplo, aquele conto Janela Indiscreta, que provocou inclusive o clássico do cinema do Hitchcock. É o ponto de vista do seu personagem. Você pode pensar qual é o ponto de vista de um cachorro do mundo, qual é o ponto de vista do Graciliano Ramos quando escreveu quando ele escreveu os romances dele. Por exemplo, a minha série que eu vou escrever do Lobo-Guará, As Aventuras de Golias. Eu já dei um nome para esse lobo, que é o Golias. Qual é o ponto de vista de um lobo-guará no Cerrado Mato Grossense? Então não é o meu ponto de vista ali, é o ponto de vista a partir do lobo. Então isso também é uma sacada que é interessante você prestar atenção. Quem é o seu personagem e escrever a partir do ponto de vista desse seu personagem. Outra dica é: pule explicações. O escritor, o leitor de um conto, de uma história curta, ele não quer saber que você fique explicando que é isso, que é aquilo. Conte a história e ponto. E a outra dica é sobre o seu personagem. Não resolva os problemas para ele, não dê a solução aos desafios que ele tem.
porque o leitor ele gosta de saber quanto mais... Tá, agora ele se ferrou aqui, usando a expressão assim mais direta. E o que vai acontecer agora? Não, eu não vou resolver. Além disso, ele vai encontrar um outro desafio, um outro problema. Quanto mais problemas você colocar para o seu personagem, mais atrativo fica o conto. Lá no final, de repente, até você pode resolver, mas muito sutilmente. Outra dica é brinque com o leitor. Por exemplo, o Don Quixote, você nunca sabia o que ele ia fazer na próxima cena. Então, você pode ficar brincando assim, ó, ele não vai saber o que vai acontecer depois. Então, essas sacadas também são importantes nos contos. Tente colocar aquilo que foi dito na dica anterior, emoção. Ou seja, percepções, não sentido da palavra, não a palavra literal mesmo, mas o que aquela palavra ela significa. Por exemplo, se nós colocarmos a palavra limão num texto, quem lê essa palavra alguns já começam a sentir o azedo na boca. Então coloque palavras no seu conto que provoque sensações no leitor. Não apenas palavras que não vai provocar sensação nenhuma. E principalmente escreva um final forte, porque você pode escrever um conto assim, vai desenvolvendo, vai desenrolando, vai se envolvendo no personagem e no final você falha no fechamento. Então pense num final bem interessante para o seu conto. E como sempre todos os outros gêneros, toda escrita, revise, leia, releia, dê para alguém ler, apare as arestas, tire os gaps e peça sempre também uma segunda opinião, uma segunda leitura. Hoje nós temos inclusive a profissão leitor beta. É muito interessante isso do leitor beta. Ele já te dá um parâmetro se esse conto ele vai fluir, se ele vai ser bem aceito. Então, se você puder, passe toda a sua escrita para um leitor beta. Mas se você não tem condições de pagar um profissional que te dê uma resposta antes de publicar o seu texto, pode ser um amigo, pode ser um colega de trabalho, pode ser um familiar, alguém que você confie e que vai te ajudar a resolver isso, principalmente se você quer participar de concursos literários. Então você vai lá, abrir o edital para um concurso literário de contos. Não corra o risco de enviar o seu conto sem fazer tudo isso antes. Ler, reler, ter um personagem forte, envolver, ter palavras que provoquem sensações e não apenas palavras sem provocar emoção nenhuma na pessoa. E para fechar, eu vou deixar aqui para vocês, como nas outras aulas, eu vou solicitar a tarefa de casa. Eu gosto de colocar como desafio. O desafio de hoje é o seguinte: dessas dicas que eu falei, que eu dei para vocês, qual que você se identificou mais? Qual que você achou mais importante? São todas? Você já escreveu contos? Se você escreveu, qual deles você havia pensado nessas dicas que eu dei para construir o seu texto? E se você tiver alguma dúvida também, quer saber mais sobre contos e que eu possa te ajudar, claro que cabe a pesquisa de todos, mas vocês podem fazer perguntas também, que eu vou ler todos os comentários e vou responder a todos vocês, tá? E para quem quiser ousar, eu deixo um desafio maior. Escreva um conto e pode enviar no meu e-mail. Eu vou deixar aqui na descrição o meu e-mail. Você pode escrever um pequeno conto, enviar no meu e-mail e que eu posso fazer a leitura e dar a devolutiva a vocês também, tá bom? Então essa é a aula 4 sobre dicas para escrever contos e convido vocês já para assistir a última aula, que é dicas para escrever livros biográficos. Até a próxima!